pessoal do segundo ano, continuando a nossa aula sobre genética e Mendel na atualidade e mais conceitos. É super importante que antes de você assistir essa aula, você tenha assistido as outras duas aulas que eu gravei anteriormente, para que você possa compreender bem legalzinho, tá joia? Então vamos relembrar um pouquinho a história de Mendel quando ele fez o cruzamento entre as ervilhas, analisando a característica cor das ervilhas. Então, olha, quando ele cruzou as ervilhas amarelas com as ervilhas verdes, a geração F1, todas nasceram ervilhas amarelas. Então ele pensava assim: o que será que tem? Aconteceu alguma coisa que a característica para a ervilha verde ficou escondida. Então, traduzindo isso no conceito atual, né? Na verdade, aquilo que ele chamava de que condicionava a característica, né? A gente sabe que são os genes. Então, os genes a gente usa as letrinhas para poder representá-lo, né? E o que aconteceu? É que aqui a gente tem os conceitos de que são indivíduos dominante e heterozigoto, desculpa, dominante e recessivo. Por isso que a característica verde nesse momento ela ficou escondida, porque ser verde é uma característica recessiva. Então, olhe, quando eu uso letra grande para representar, eu estou representando a característica dominante. Toda vez que eu usar em dose dupla as duas letras em letra minúscula, é característica recessiva. Só lembrando que sempre estão aos pares, sempre são duas letras, porque um gene, uma letra representa o gene que veio do pai e a outra letra o gene que veio da mãe, tá certo? Então vamos aos conceitos. O que é o indivíduo homozigoto? Isso é bem fácil, né? Porque quando a gente fala em homo, a palavra homo significa igual. Hétero significa diferente. Então, não é decorar, é o entender. Quando eu falo que o indivíduo está em homozigose ou que ele é homozigoto, significa que o parzinho de gene, olha aqui, o parzinho de genes são iguais, ou duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas. Quando o indivíduo é hétero, hétero significa diferente, o que a gente chama hoje de híbrido também, né? Então a gente escuta falar muito assim, sementes híbridas, tá? Então quer dizer que ele tem um gene dominante e um gene recessivo. E isso é muito legal, porque esse gene recessivo aqui é uma característica que está escondida, então ela pode se manifestar na prole, ou seja, nos filhos, tá certo? Que letra eu uso para representar, para poder fazer um cruzamento, né? Normalmente a gente usa letra, Mendel convencionou, a letra da característica recessiva, tá certo? Então, no caso lá da ervilha de cor semente verde e semente amarela, então a gente usou a letra V. Por quê? Porque verde é o caractere recessivo. O que significa eu dizer que o indivíduo ele é dominante e que o indivíduo ele é recessivo? Então, olha só, o dominante significa que em dose simples ele vai condicionar a característica amarela. Então, você viu que eu já usei a palavrinha aqui, porque fenótipo é tema da aula passada. Fenótipo significa característica que se manifesta, tá? Então, quando o indivíduo for dominante, eu preciso só ter um gene dominante, só um dele que ele expressa a característica, tá certo? Quando o gene é recessivo, é completamente ao contrário. Eu preciso ter o gene em dose dupla para poder condicionar o fenótipo verde, ou seja, a característica verde. Então, não pode ter um Vzinho só, tem que ser Vzinho, Vzinho para ser verde. Enquanto que para ser amarelo, eu posso ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Vamos lembrar um pouquinho então da historinha das ervilhas de Mendel, né? Isso a gente chama de herança com dominância completa. O que significa uma herança com dominância completa? Então, significa o que ela vai ocorrer quando um alelo suprime a manifestação de outro quando em heterozigose. Ou seja, lembra o Vzão, Vzinho. Então, só a presença do Vzão, ela supre a manifestação do Vzinho, né? Isso faz então com que o fenótipo, olha lá a importância de ter assistido a aula passada, né? Fenótipo é característica. Então, isso faz com que o fenótipo de um indivíduo que esteja em heterozigose seja igual ao fenótipo de um indivíduo homozigoto dominante. Ou seja, heterozigose, Vzão, Vzinho. O que é um homozigoto dominante? Vzão, Vzão. Então, isso significa dominância completa, que se eu tiver apenas um gene, ele vai condicionar a característica.
Vamos fazer um exercício aqui, um exercício prático, tá? Então, eu tenho que prestar bastante atenção, fazer a leitura. Eu tenho que saber o que que é fenótipo, o que que é genótipo, o que que é homozigoto, o que que é heterozigoto, para que eu consiga resolver, tá certo? Então, aqui está dizendo que uma espécie de mamífero, a pelagem pode ser branca ou preta. Então, quando eu já estou falando na cor da pelagem, eu estou falando no fenótipo, tá? Sendo a cor, ó, isso é importante, ele já falou que a cor preta é determinada por um alelo dominante. Ou seja, se o indivíduo for besão-besão, ou se ele for besão-bezinho, ele já manifesta a cor preta. Lembra? A gente acabou de ver a questão da dominância completa. Em compensação, para ele ter a cor branca, ó, ele tem que ter o alelo recessivo bezinho, ou seja, ele só vai manifestar se ele tiver a dose dupla desse gene bezinho-bezinho para ser branco, tá certo? Então, olha só, que cor que vai ter o mamífero que tem o genótipo besão, bezinho? Ah, eu já sei que o preto domina sobre o branco. Então, apenas um gene besão já vai indicar qual cor aqui? Já vai indicar a cor preta. Então, que cor terá o mamífero do genótipo besão, bezinho? Ele vai ser. Escrever de mouse, gente, é muito duro. Deixa eu apagar aqui, porque vocês vão ficar rindo de mim, né? Então, ele vai ter a cor. É muito difícil. Ele vai ser de cor preta. Olha que letra mais linda. Preto, tá certo? No cruzamento entre um macho e uma fêmea que são heterozigotos, olha lá outro conceito que eu preciso saber. Então, quer dizer que eles são besão, bezinho. Eu quero saber os possíveis genótipos, então as letrinhas, e quais serão os fenótipos. Então, eu quero saber quantos vão nascer pretos e quantos vão nascer com a pelagem branca. Então, aqui a gente já montou o quadrinho de punê, ó. Então, olhem bem isso daqui. Besão, bezinho a fêmea e besão, bezinho o macho. Tanto faz a ordem que eu colocar aqui. Tanto faz eu colocar os gametas feminino aqui, ou o masculino aqui, ou aqui. Então, aqui a gente colocou o feminino nessa coluna e o masculino. Por que cada letrinha está num quadradinho? Porque é como se estivesse separando os gametas, os genes para a formação dos gametas, formando o óvulo e formando o espermatozoide. Por isso que cada letrinha aqui, ó, ela está representada dentro de um quadradinho, tá certo? Então agora a gente vai juntar e ver aqui, ó, essas quatro possibilidades, quais são os filhos, como que eles podem ser, tá certo? Então, besão com besão, tá aqui, vai ter cor preta. Ó, besão com bezinho, tá aqui. Agora aqui, ó, besão, bezinho. Ah, e na hora lá, se eu colocar o bezinho na frente, não pode, porque a letra grande indica dominância, então ele tem que vir à frente, tá? E esse último aqui, ó, bezinho, vai lá com o bezinho, veio aqui, né? Então, ó, eu tenho quantas possibilidades? Quatro. Então, representa 100%. Significa que cada quadradinho representa 25%. Das quatro chances, ó, só uma vai ser bezinho, bezinho, ou seja, só um indivíduo vai ter fenótipo branco e os outros três, ou 75%, vão ser pretos. Aí eu fiz a proporção fenotípica que a gente chama. Quando eu escrever genótipo, então eu quero ver quais são as possibilidades dos genes. Então, ó, eu tenho um besão, besão, dois besão, bezinho, né, ou 50%, e um bezinho, bezinho. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês treinem, que assistam às aulas anteriores e se tiver as dúvidas, anotem para poder perguntar, tá joia? Até a próxima aula, um beijo!